Isaque tinha 40 anos de idade quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã. Ela era irmã do arameu Labão. Isaque orava com insistência ao Eterno, pois sua esposa era estéril, e o Eterno ouviu sua oração. Rebeca engravidou. Mas os bebês ficavam rolando e chutando um ao outro dentro dela, tanto que ela chegou a dizer: "Se é para ser assim, de que adianta continuar vivendo?" Ela consultou o Eterno para descobrir o que estava acontecendo. E o Eterno respondeu: "Duas nações estão em sua barriga, dois povos que se enfrentam já dentro de você. Um povo dominará o outro, e o mais velho servirá ao mais novo." Chegando a hora de dar à luz, é claro, havia gêmeos dentro dela. O primeiro a sair foi um menino ruivo e recoberto de pelos. Ele recebeu o nome de Esaú, peludo. Depois veio o irmão, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Ele recebeu o nome de Jacó, calcanhar. Quando eles nasceram, Isaque estava com 60 anos de idade. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se um excelente caçador e gostava da vida ao ar livre. Jacó era mais pacato e preferia ficar dentro das tendas. Isaque amava Esaú, porque gostava de suas caças, mas Rebeca amava Jacó. Certo dia, Jacó estava preparando um ensopado de cor avermelhada, e Esaú chegou do campo. Estava faminto e pediu a Jacó: "Dê-me um pouco desse ensopado, porque estou morrendo de fome." Foi assim que ele passou a ser chamado Edom, vermelho. Jacó respondeu: "Vamos fazer uma troca. Meu ensopado pelos seus direitos de filho mais velho." Esaú retrucou: "Estou morrendo de fome. De que me valem os direitos de primogenitura se estou quase morto?" Jacó exigiu: "Primeiro, vai ter de jurar." Esaú concordou. Por meio de um juramento, abriu mão de seus direitos de filho mais velho a favor de Jacó, que finalmente deu ao irmão faminto um pouco de pão e ensopado de lentilha. Esaú comeu, bebeu e saiu dali. Foi assim que ele desprezou seus direitos de filho mais velho. Isaque já estava muito velho e quase cego. Por isso um dia ele chamou Esaú e disse ao seu filho mais velho: "Meu filho." Isaque disse: "Já estou velho e posso morrer qualquer dia desses. Faça-me um favor. Pegue a sua aljava com as flechas e o seu arco. Saia para o campo e traga alguma caça para mim. Em seguida, prepare uma boa refeição, do jeito que você sabe que eu gosto, para que eu coma. Assim, antes de morrer, poderei dar a bênção que tenho para você." Rebeca escutou toda a conversa entre Isaque e Esaú. Logo que Esaú saiu para caçar, Rebeca disse a Jacó: "Acabei de escutar seu pai falando com seu irmão Esaú. Ele disse: traga alguma caça para mim e me prepare uma boa refeição para que eu coma e possa abençoá-lo com a bênção de Deus antes de morrer. Meu filho, agora escute bem o que vou dizer e faça exatamente o que eu mandar. Vá até o rebanho e traga-me 2 cabritos. Escolha os melhores. Vou preparar uma boa refeição com eles, do jeito que seu pai gosta, e você vai levar a comida para ele. Assim, ele vai abençoar você depois de comer e antes de morrer." Jacó argumentou: "Mas mãe, meu irmão Esaú é cheio de pelos e eu tenho a pele lisa. E se meu pai encostar em mim? Ele vai pensar que estou tentando enganá-lo. Vou acabar atraindo maldição sobre mim, não bênção." Sua mãe respondeu: "Se isso acontecer, que a maldição recaia sobre mim. Agora faça o que eu disse. Vá buscar os cabritos." Ele foi, escolheu os cabritos e trouxe-os para sua mãe. Ela preparou uma boa refeição, do jeito que Isaque tanto gostava.
Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, e vestiu Jacó, o mais novo, com elas. Com o couro dos cabritos cobriu as mãos e a nuca de Jacó, e depois entregou a seu filho Jacó a deliciosa refeição que havia preparado e um pão que havia acabado de assar. Assim ele foi até onde seu pai estava e apresentou-se. Meu pai? Sim. Qual dos meus filhos está aí? Perguntou Isaque. Jacó respondeu. É Esaú, seu filho mais velho. Fiz o que o Senhor me disse. Agora sente-se e coma da minha caça, para que possa dar a bênção que o Senhor tem para mim. Isaque estranhou. Mas já? Como você conseguiu a caça tão depressa? Seu Deus, o Eterno, preparou o caminho para mim. Isaque pediu. Chegue mais perto, filho, para que eu possa tocá-lo. Você é mesmo meu filho Esaú? Jacó aproximou-se do pai. Isaque o tocou e disse. A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú? E não o reconheceu, porque as mãos de Jacó estavam peludas como as de seu irmão Esaú. O momento de dar a bênção estava chegando. Isaque insistiu na pergunta. Você tem certeza? É mesmo meu filho Esaú? Sim, sou eu mesmo. Diante da resposta, Isaque disse. Traga-me a comida, para que eu coma da caça que meu filho apanhou, e então dê a bênção que tenho preparada. Jacó trouxe a comida e Isaque comeu. Trouxe vinho também, e ele bebeu. Quando terminou, Isaque disse. Filho, chegue mais perto e me dê um beijo. Jacó se aproximou e beijou o pai. Isaque sentiu o cheiro das roupas que ele estava usando e, por fim, o abençoou. Ah, o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo abençoado pelo Eterno. Que Deus dê a você do orvalho do céu e fartura de grãos e de vinho da terra. Que os povos sirvam a você e as nações o respeitem. Você dominará sobre seus irmãos, e os filhos de sua mãe haverão de honrá-lo. Os que amaldiçoarem você serão amaldiçoados, e os que abençoarem você serão abençoados. Instantes depois de Isaque ter abençoado Jacó, assim que este se retirou, Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma refeição deliciosa, pôs a comida diante de seu pai e disse: Pai, levante-se e coma da caça de seu filho, para que o Senhor possa dar a bênção que tem para mim. Isaque perguntou: Quem está aí? Sou Esaú, seu filho mais velho. Isaque começou a tremer, mal podendo se controlar, e perguntou: Então, quem foi que trouxe aquela caça para mim? Porque terminei de comê-la logo antes de você entrar. Além disso, eu abençoei o outro, e ele está abençoado. Ao ouvir as palavras do pai, Esaú desabou a chorar compulsiva e amarguradamente, e suplicou a Isaque: Meu pai, o Senhor não pode abençoar-me também? O pai respondeu: Seu irmão veio aqui disfarçado e tomou a bênção que era sua. Esaú disse: Não é à toa que o nome dele é Jacó, o trapaceiro. É a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meu direito de filho mais velho, e agora tomou minha bênção. Então implorou: O Senhor não guardou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: Fiz de Jacó senhor sobre você. Todos os irmãos dele lhe servirão. Prometi a ele fartura de grãos e de vinho. O melhor foi para ele. O que poderia ter restado para você, meu filho? Mas você não tem pelo menos uma bênção para mim, pai?
Abençoe-me, pai, por favor, abençoe-me. Soluçava Esaú inconsolável. Então Isaque pronunciou esta bênção: Você viverá longe da fartura da terra, afastado do orvalho do céu. Viverá pela espada que sempre estará em sua mão, e servirá a seu irmão. Mas quando não puder mais suportar, você se libertará e correrá livre. Esaú passou a nutrir um ódio profundo contra seu irmão, por causa da bênção que havia subtraído de seu pai, e dizia consigo mesmo: Meu pai não deve demorar muito a morrer. Depois disso, vou matar Jacó. Quando Rebeca ficou sabendo do plano do filho mais velho, chamou o filho mais novo e disse: Seu irmão Esaú está preparando uma vingança contra você. Ele vai matá-lo. Meu filho, escute o que vou dizer. Fuja enquanto pode. Por amor à sua vida, corra para Harã, para a casa de Labão, meu irmão. Fique vivendo com eles por algum tempo, até que seu irmão se acalme, até que a raiva dele diminua e ele esqueça o que você fez. Quando isso acontecer, mando chamar você de volta, porque eu haveria de perder os 2 filhos no mesmo dia. Depois Rebeca disse a Isaque: Estou cansada dessas mulheres hititas. Se Jacó também se casar com uma hitita, vou perder a vontade de viver. Isaque mandou chamar Jacó e o abençoou. Ele ordenou ao filho: Não se case com mulher alguma do povo cananeu. Não fique por aqui. Vá para Padã Arã, para a família de Betuel, pai de sua mãe. Case-se com uma das filhas do seu tio Labão. Que o Deus forte abençoe você com muitos filhos, um verdadeiro ajuntamento de povos, e que ele dê a você e aos seus descendentes a bênção de Abraão, para que tomem posse desta terra por herança, a terra que Deus deu a Abraão. Essa foi a despedida de Isaque e Jacó, que partiu para Padã Arã ao encontro de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú ficou sabendo que Isaque havia abençoado Jacó e que o tinha mandado para Padã Arã a fim de casar-se ali. Também soube da ordem acrescentada à bênção: não se case com mulher alguma do povo cananeu, e que Jacó havia obedecido e seguido para Padã Arã. Ao perceber quanto o pai detestava as mulheres do povo cananeu, viajou para o território de Ismael, e ali casou-se com Maalate, irmã de Nebaiote, e filha de Ismael, filho de Abraão. Ela veio juntar-se às esposas que ele já possuía. Jacó saiu de Berseba a caminho de Harã. Ao escurecer, procurou um lugar para passar a noite. Na hora de deitar, ajeitou uma pedra debaixo da cabeça, no lugar de um travesseiro. Ele dormiu e teve um sonho. Uma escada apoiada na terra chegava até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. De repente, o Eterno apresentou-se a ele e disse: Eu sou o Eterno, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Dou a você e a seus descendentes esta terra em que você está dormindo. Seus descendentes serão numerosos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul e de leste a oeste. Por meio de você e de seus descendentes, todas as famílias da terra serão abençoadas. Vou estar sempre com você e o protegerei aonde quer que vá. Também vou trazer você de volta a esta terra, e até que eu tenha cumprido tudo o que prometi, não vou deixar você. Jacó acordou e exclamou: Sem dúvida, o Eterno está neste lugar e eu não sabia. Ele estava apavorado e balbuciava, incapaz de conter o espanto. Que coisa inacreditável, maravilhosa e santa! Esta é a casa de Deus, é a porta do céu. Jacó levantou-se de manhã bem cedo e pôs a pedra que havia usado como travesseiro na posição vertical, como uma coluna para memorial. Depois disso,
derramou óleo sobre ela e deu ao lugar o nome de Betel, Casa de Deus. Até aquele dia, a cidade se chamava Luz. Jacó ainda fez um voto. Se Deus me acompanhar e me proteger nesta viagem, se Ele me der roupa e alimento e me levar em segurança de volta à casa de meu pai, o Eterno será o meu Deus. Esta pedra que levanto como coluna para memorial marcará este lugar como local da habitação de Deus. Além disso, de tudo que Ele me der, devolverei a 10ª parte. Jacó seguiu viagem em direção ao povo do Oriente e chegou a um poço situado numa área aberta. 3 rebanhos de ovelhas se aglomeravam à volta dele. Era daquele poço que os rebanhos bebiam, e ele estava coberto por uma pedra muito grande. Depois que todos os rebanhos chegavam, os pastores rolavam a pedra e davam água para as ovelhas. Em seguida, rolavam a pedra de volta para cobrir o poço. Jacó perguntou aos pastores: Amigos, de onde vocês são? Eles responderam: Somos de Harã. Vocês conhecem Labão, filho de Naor? Indagou Jacó. Sim, conhecemos. Jacó continuou perguntando: Ele está bem? Eles responderam: Sim, muito bem. E ali está chegando Raquel, filha dele, trazendo o rebanho. Jacó disse: Ainda vai demorar para escurecer. Acho que ainda não está na hora de recolher as ovelhas, está? Deem água para os rebanhos e levem as ovelhas de volta ao pasto. Eles disseram: Não podemos fazer isso. Temos de esperar até que todos os pastores cheguem aqui. É preciso muita gente para rolar a pedra do poço. Só depois é que os rebanhos podem beber. Enquanto Jacó conversava com eles, Raquel chegou com o rebanho do pai. Ela era pastora. Assim que viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, chegando com as ovelhas do seu tio Labão, Jacó rolou sozinho a pedra da boca do poço e deu água às ovelhas. Em seguida beijou Raquel e se derramou em lágrimas. Contou à moça que era parente do pai dela, filho de Rebeca. Ela correu e contou tudo ao pai. Quando soube da novidade, Jacó, filho de sua irmã, estava na cidade. Labão correu ao encontro dele, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. Já acomodado, Jacó fez a Labão um relato completo da viagem. Labão reconheceu. Você é meu parente, sangue do meu sangue. Depois de um mês que Jacó estava com ele, Labão propôs. Você é meu sobrinho, por isso não deve ficar trabalhando de graça. Diga-me quanto quer receber, quanto seria justo. Labão tinha 2 filhas. Lia era a mais velha e Raquel a caçula. Lia tinha belos olhos, mas Raquel era de uma beleza impressionante. E Jacó amava Raquel. Jacó respondeu: Trabalharei para você durante 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão gostou da ideia. Combinado. É muito melhor que eu a dê a você que mais tarde ter de concordar em que ela se case com alguém de fora. Fique aqui comigo. Assim Jacó trabalhou 7 anos em troca de Raquel. Mas para ele pareceram poucos dias, porque a amava muito. No prazo acertado, Jacó disse a Labão: Agora quero minha esposa. Já cumpri minha parte do acordo. Estou pronto para consumar meu casamento. Labão convidou toda a população local e deu uma grande festa. Mas quando chegou a noite, foi Lia quem ele conduziu ao leito nupcial, e Jacó deitou-se com ela. Labão deu a Lia uma escrava chamada Zilpa para que a servisse. Quando o dia clareou, lá estava Lia no leito nupcial. Jacó foi tomar satisfações com Labão. Por que você me fez isso? Não trabalhei todo esse tempo em troca da mão de Raquel? Por que você me trapaceou? Labão respondeu: Não é assim que costumamos fazer aqui. Não damos a filha mais nova em casamento antes da mais velha.
Aproveite sua semana de lua de mel e darei a você também a outra. Mas isso custará mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou. Ao completar a semana de lua de mel, Labão entregou Raquel a ele e deu a Raquel uma escrava chamada Bila para que a servisse. Jacó deitou-se com Raquel e ele amava Raquel mais que a Lia. Por causa dela, trabalhou mais 7 anos para Labão. Quando o Eterno viu que Lia era menos amada, fez dela uma mulher fértil, enquanto Raquel era estéril. Lia engravidou e teve um filho. Deu a ele o nome de Ruben. Veja, é um menino. E disse: Sem dúvida, é um sinal de que o Eterno olhou para minha desgraça. Um sinal de que agora meu marido há de me amar. Ela engravidou outra vez, teve outro menino e disse: O Eterno soube que eu era menos amada e me deu este filho também. E deu a ele o nome de Simeão. O Eterno ouviu. Depois disso, engravidou mais uma vez, outro menino, e disse: Quem sabe agora meu marido se afeiçoará a mim? Já lhe dei 3 filhos. Por isso deu a ele o nome de Levi, afeição. Tempos depois, engravidou do 4º filho, e disse: Desta vez, louvarei o Eterno. E deu ao menino o nome de Judá, louvado seja o Eterno. E não teve mais filhos. Quando Raquel se deu conta de que não conseguia dar filhos a Jacó, teve ciúme de sua irmã e foi reclamar com Jacó. Dê-me filhos, senão morrerei. Jacó ficou irritado com Raquel e retrucou: Por acaso sou Deus? Sou eu que não te dou filhos? Raquel respondeu: Aqui está Bila, minha escrava. Deite-se com ela, que ela me substitua e que eu tenha um filho por meio dela. Pelo menos assim vou constituir família. E deu Bila por esposa a Jacó. Ele se deitou com ela e Bila engravidou, dando um filho a Jacó. Raquel disse: Deus está do meu lado e me fez justiça. Ele me ouviu e deu-me um filho. E deu a ele o nome de Dan, justiça. Bila, serva de Raquel, engravidou de novo e deu o 2º filho a Jacó. Raquel disse: Fui para uma luta de tudo ou nada com minha irmã e venci. E deu a ele o nome de Naphtali, luta. Quando Lia percebeu que não procriava mais, deu sua escrava Zilpa como esposa a Jacó. E Zilpa teve um filho dele. Lia disse: Que sorte! E deu ao menino o nome de Gade, afortunado. Quando Zilpa, serva de Lia, teve o 2º filho com Jacó, Lia exclamou: Que dia feliz! As mulheres me darão os parabéns pela minha felicidade. E deu a esse filho o nome de Azer, feliz. Certo dia, durante a colheita do trigo, Ruben achou algumas mandrágoras no campo e levou-as para casa como presente para Lia. E Raquel perguntou a Lia: Posso ficar com algumas das mandrágoras que seu filho trouxe? Mas Lia retrucou: Será que não basta você ter roubado meu marido? Agora quer também as mandrágoras do meu filho? Raquel respondeu: Tudo bem, vou deixar que ele se deite com você esta noite, em troca das mandrágoras que seu filho trouxe. Quando Jacó voltou do campo e chegou em casa à noite, Lia foi ao seu encontro. Deite-se comigo esta noite. Troquei as mandrágoras de meu filho por uma noite com você. Então ele se deitou com ela naquela noite, e Deus ouviu a oração de Lia. Ela engravidou e teve seu 5º filho com Jacó. Lia disse: Deus me recompensou por eu ter dado minha escrava ao meu marido. E deu a ele o nome de Issacar, permutado. Lia engravidou mais uma vez e teve seu 6º filho com Jacó, dizendo: Deus me deu um presente maravilhoso. Desta vez meu marido até me dará presentes.
Afinal, já lhe dei 6 filhos. E deu ao menino o nome de Zebulon, honra. Por último, teve uma menina, e deu a ela o nome de Diná. Mas Deus também se lembrou de Raquel. Ouviu a oração dela e permitiu que ela engravidasse. Ela teve um menino e disse: Deus pôs um fim à minha humilhação. E deu a ele o nome de José, acréscimo, orando: Que o Eterno me dê ainda outro filho. Depois que Raquel teve José, Jacó falou a Labão: Permita que eu regresse para minha terra. Quero minhas esposas, porque trabalhei por elas, e meus filhos. Você é testemunha de como trabalhei duro para você. E Labão disse: Eu prefiro você aqui. Consultei o Eterno e fiquei sabendo que ele tem me abençoado por sua causa. E continuou: Por isso, diga quanto quer de salário e eu pagarei. Jacó respondeu: Você bem sabe quanto meu trabalho tem significado e como seus rebanhos aumentaram sob meus cuidados. O rebanho minúsculo que você tinha quando cheguei hoje é bem grande. Tudo o que fiz trouxe bênçãos para você. Será que não chegou a hora de eu fazer alguma coisa pela minha família? Quanto devo a você? Perguntou Labão. Jacó disse: Você não me deve nada, mas tenho uma sugestão. Voltarei a pastorear e cuidar de seus rebanhos. Vou passar por todo o seu rebanho hoje e separar todas as ovelhas malhadas ou manchadas, todos os cordeiros de cor escura e todos os cabritos manchados ou malhados. Eles serão o meu pagamento. Assim não haverá nenhuma desconfiança na hora de calcular meu pagamento. Se você encontrar algum cabrito que não seja manchado ou malhado, ou alguma ovelha que não seja preta, saberá que eu os roubei. Labão concordou. Parece justo. Combinado, então. Mas naquele mesmo dia, Labão retirou todos os bodes manchados e listrados, e todas as cabras manchadas e malhadas, todo animal que tivesse mesmo uma única pinta branca, e também as ovelhas pretas, e os pôs ao cuidado dos filhos, longe de Jacó, numa distância equivalente a 3 dias de viagem. Enquanto isso, Jacó continuava a pastorear o que havia restado do rebanho de Labão. Mas Jacó tinha um plano. Arrancou galhos de álamo, amendoeira e plátano e retirou a casca, criando o efeito de listras brancas. Ele prendeu os galhos descascados diante do bebedouro usado pelos rebanhos. Na época do acasalamento, os animais vinham beber e acasalavam em frente aos galhos listrados. Como resultado, os filhotes que nasciam eram listrados, malhados ou manchados. Jacó posicionava as ovelhas diante dos animais escuros de Labão. Dessa maneira, ele separou rebanhos diferentes para si, sem os misturar com os de Labão. Quando os animais fortes estavam na época de acasalamento, Jacó colocava os galhos no bebedouro à vista deles, para que acasalassem diante dos galhos. Mas não colocava os galhos diante dos animais fracos. Dessa maneira, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Assim o homem ia ficando cada vez mais rico, possuindo rebanhos enormes e muitos empregados, além de camelos e jumentos. Jacó ficou sabendo o que os filhos de Labão falavam dele. Jacó usou a riqueza de nosso pai para enriquecer à custa dele. Ao mesmo tempo, Jacó percebeu que o comportamento de Labão havia mudado para com ele. Não existia mais cordialidade. Foi então que o Eterno disse a Jacó: Volte para casa, para o lugar em que você nasceu. Eu acompanharei você. Jacó mandou um recado para Raquel e Lia, para que fossem se encontrar com ele no campo, onde os rebanhos estavam. Ele disse: Tenho notado que o pai de vocês não é mais o mesmo comigo. Não me trata como antes. Mas o Deus de meu pai ainda é o mesmo e está comigo. Vocês são testemunhas de como trabalhei para seu pai. Ainda assim, ele me enganou diversas vezes, mudando sempre o meu salário.
Mas Deus nunca permitiu que ele me prejudicasse. Quando ele dizia, seu salário agora serão os animais malhados, o rebanho todo começava a ter filhotes malhados. Quando dizia, de agora em diante, seu salário será pago com os animais listrados, o rebanho inteiro começava a ter filhotes listrados. Várias vezes, Deus usou animais do pai de vocês para me recompensar. Certa vez os rebanhos estavam na época de acasalamento e tive um sonho. Vi os bodes todos listrados, manchados ou malhados, e estavam acasalando. No sonho, um anjo de Deus me chamou e disse, Jacó. Eu disse sim. Ele me disse, olhe bem, veja que todos os bodes do rebanho que estão acasalando são listrados, manchados ou malhados. Sei o que Labão tem feito a você. Eu sou o Deus de Betel, onde você consagrou uma coluna e me fez um voto. Agora vá, saia deste lugar e volte para sua terra natal. Raquel e Lia disseram, por acaso ele nos tratou melhor? Recebemos tratamento pior que o de estranhas. Ele só queria o dinheiro que conseguiu nos vendendo, e até já gastou tudo. Todos os bens que Deus tirar do nosso pai e nos devolver será justo, pois são nossos e de nossos filhos. Vá em frente, faça o que Deus disse. E foi o que Jacó fez. Acomodou seus filhos e esposas sobre camelos, reuniu seus animais e tudo o que havia adquirido em Padã Arã, disposto a tomar o rumo da casa de seu pai Isaque, na terra de Canaã. Numa hora em que Labão estava tosquiando as ovelhas, Raquel roubou os deuses da casa de seu pai. Jacó havia ocultado seus planos tão bem que Labão nem fazia ideia do que estava acontecendo. Toda aquela movimentação passou despercebida a ele. Jacó partiu com tudo o que ele possuía e, em pouco tempo, já estava do outro lado do Eufrates, seguindo para a região montanhosa de Gileade. 3 dias depois, Labão recebeu a notícia. Jacó fugiu! Labão reuniu seus parentes e saiu em perseguição dele. 7 dias depois, alcançou-o na região montanhosa de Gileade. Mas naquela noite, Deus apareceu em sonho a Labão, o arameu, e disse: cuidado com o que você vai fazer a Jacó. Quando Labão o alcançou, as tendas de Jacó estavam armadas nas montanhas de Gileade, e Labão armou as suas no mesmo lugar. Labão disse: o que você tinha na cabeça quando resolveu não me contar nada e sair às escondidas, levando embora minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra? Por que você resolveu fugir como faz um ladrão durante a noite? Por que não me contou nada? Pois eu teria feito uma grande festa de despedida para você, com música, flautas e tamborins. Mas você não permitiu nem mesmo que eu desse um beijo em minhas filhas e meus netos. Foi uma burrice da sua parte. Se eu quisesse, poderia acabar com você agora mesmo. Mas o Deus de seu pai falou comigo na noite passada. Cuidado com o que você vai fazer com Jacó. Eu até entendo. Você foi embora porque estava com saudades de casa. Mas por que você roubou os deuses da minha casa? Jacó respondeu a Labão: eu fiquei com medo de você tirar suas filhas de mim por meio da força bruta. Mas quanto aos seus deuses, se você os encontrar com alguma pessoa aqui, essa pessoa será morta. Procure aqui na frente de todos nós. Se encontrar alguma coisa que pertença a você, pode levar. Jacó não sabia que Raquel havia roubado os deuses. Labão entrou na tenda de Jacó, na de Lia e nas tendas das 2 escravas, mas não os encontrou. Quando saiu da tenda de Lia, foi para a de Raquel, mas ela havia escondido os deuses dentro de uma almofada e estava sentada sobre ela. Depois que Labão revirou a tenda, sem achar coisa alguma, Raquel disse a ele: meu senhor, não pense que não o respeito por não me levantar diante do Senhor, mas estou naqueles dias. Por isso ele virou e revirou o lugar, mas não encontrou os deuses da sua casa. Então foi a vez de Jacó ficar zangado, e ele esbravejou contra Labão. E agora, que crime eu cometi? Que mal eu fiz para que você me atormentasse desse jeito? Você já deu uma busca em toda a casa. Por acaso encontrou uma única coisa que pertencesse a você?
Mostre-a! Quero ver! As duas famílias aqui podem ser os jurados e decidir por nós. Durante os 20 anos em que trabalhei para você, as fêmeas de ovelhas e cabras nunca perderam suas crias. Nunca me alimentei dos carneiros do seu rebanho. Jamais deixei de indenizar você por algum animal que tivesse sido devorado por alguma fera. Paguei tudo do meu bolso. Na verdade, você me obrigava a pagar, quer eu tivesse culpa, quer não. Eu saía sempre, não importava como estivesse o tempo, fosse um calor de rachar, fosse um frio de congelar, e passei muitas noites em claro. Durante 20 anos, foi o que eu fiz. Trabalhei como escravo durante 14 anos em troca de suas 2 filhas, e mais 6 anos por seu rebanho. E você mudou o meu salário 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não estivesse comigo, você teria me mandado embora sem um centavo no bolso. Mas Deus viu a situação em que me encontrava e como trabalhava duro. Então ontem à noite, ele pronunciou seu veredito. Mas Labão se defendeu. As filhas são minhas, as crianças são minhas e o rebanho é meu. Tudo o que está aí é meu. Mas que posso fazer no caso de minhas filhas e dos filhos que elas tiveram? Vamos acertar as coisas entre nós e fazer uma aliança. Deus será nossa testemunha. Jacó pôs uma pedra na posição vertical como uma coluna. Em seguida chamou sua família e disse: Tragam mais pedras. Eles juntaram pedras, fizeram uma pilha e comeram ali ao lado do monumento improvisado. Labão deu a ele um nome aramaico, Jegar-Saaduta, monumento da testemunha. Jacó fez o mesmo, mas com um nome hebraico, Galeede, monumento da testemunha. Labão disse: A partir de agora, este monumento será testemunha entre mim e você. É por isso que se chama Galeede, monumento da testemunha. Ele também se chama Mispá, torre de vigia, pois Labão disse: O Eterno vigia entre mim e você, quando um não estiver vendo o outro. Se você maltratar minhas filhas, ou tomar outra mulher por esposa quando ninguém estiver por perto, Deus verá e será testemunha entre nós. Labão disse ainda a Jacó: Este monumento e esta coluna de pedras que erigi servirão de testemunhas de que não passarei deste ponto para prejudicá-lo. Nem você passará para o outro lado com a intenção de me prejudicar. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do antepassado deles, fará justiça entre nós. Jacó jurou em nome do temor, o Deus de seu pai Isaque, e ofereceu um sacrifício na montanha. Também prestou culto ali, chamando todos os membros da família para a refeição. Eles comeram e passaram a noite na montanha. Labão levantou-se bem cedo na manhã seguinte, beijou os netos e as filhas, abençoou todos eles e foi embora para casa. Jacó seguiu viagem. No caminho, os anjos de Deus encontraram-se com ele. Ao vê-los, Jacó exclamou: Oh, o acampamento de Deus! E deu ao lugar o nome de Maanaim, acampamento. A certa altura, Jacó enviou mensageiros a seu irmão Esaú, mais à frente, na terra de Seir, em Edom, com as seguintes instruções: Digam o seguinte ao meu senhor Esaú: Mensagem do seu servo Jacó. Eu estava com Labão e só agora tive condições de sair de lá. Consegui adquirir gado, jumentos e ovelhas, além de servos e servas. Meu senhor, digo essas coisas na esperança de que me aceite. Os mensageiros voltaram a Jacó e informaram: Falamos com seu irmão Esaú e ele está vindo ao seu encontro, mas está acompanhado de 400 homens. Jacó ficou apavorado. Em pânico, separou as pessoas que estavam com ele, as ovelhas, o gado e os camelos em 2 acampamentos, pois pensava: se Esaú chegar ao primeiro acampamento e o atacar, o outro grupo terá chance de fugir. Então Jacó orou: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Eterno, que me disseste:
Volte para a terra de seus pais e farei bem a você. Não mereço todo o amor e toda a fidelidade que tens demonstrado para comigo. Quando saí deste lugar e atravessei o Jordão, levava apenas a roupa do corpo. Mas olha para mim hoje, 2 acampamentos. Por favor, salva-me da fúria e da violência de meu irmão. Tenho medo de que ele venha e ataque todos nós, a mim, as mães e as crianças. Tu mesmo disseste, eu serei bom para você. Tornarei seus descendentes como a areia do mar, tantos que não podem ser contados. Ele passou a noite ali mesmo. Então, de tudo o que possuía, preparou um presente para seu irmão. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros. 30 camelas com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Pôs um servo para cuidar de cada grupo de animais e disse: Vão na frente e mantenham uma boa distância entre cada grupo de animais. Ao homem que estava na linha de frente, ele deu a seguinte instrução: Quando meu irmão Esaú chegar perto e perguntar: Quem é seu senhor? Quem é o dono disto tudo? Responda assim: Seu servo Jacó. Estes são presentes para o meu senhor Esaú. Jacó está a caminho. E deu as mesmas instruções ao segundo e ao terceiro empregados, a um de cada vez, à medida que saíam com seus grupos de animais. Digam, seu servo Jacó está a caminho. Ele pensava: Vou abrandar a fúria dele com um presente após o outro. Assim, quando eu estiver frente a frente com ele, talvez sinta alegria em me receber. Dessa maneira, os presentes seguiram adiante de Jacó, e ele ficou para trás, disposto a passar a noite no acampamento. Mas durante a noite ele se levantou, pegou as 2 esposas, as 2 escravas e seus 11 filhos, e atravessou o vale do Jaboque. Deixou-os em segurança do outro lado do ribeiro, com todos os seus bens. Jacó ficou sozinho do outro lado, e um homem começou a lutar com ele. A luta durou até o raiar do dia. Quando viu que não conseguia vencê-lo na luta, o homem deslocou de propósito o quadril de Jacó. O estranho disse: Deixe-me ir embora, o dia já raiou. Mas Jacó retrucou: Não deixarei você ir sem que me abençoe. O homem perguntou: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Jacó. E o homem disse: Não mais. Seu nome não será mais Jacó. De agora em diante, será Israel, aquele que luta com Deus. Você lutou com Deus e levou vantagem. E Jacó perguntou: Qual é o seu nome? O homem respondeu: Por que você quer saber o meu nome? Dito isso, abençoou Jacó ali mesmo. Jacó deu ao lugar o nome de Peniel, face de Deus, pois disse: Vi Deus face a face e sobrevivi. O sol despontava quando ele saiu de Peniel, mancando por causa do quadril. É por isso que até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo do quadril, pois o quadril de Jacó foi deslocado. Jacó estava observando a estrada e viu quando Esaú se aproximava com seus 400 homens. De imediato, separou as crianças, deixando-as com Lia, Raquel e as 2 escravas. Pôs as escravas à frente de todos. Depois, Lia e seus filhos, e por último, Raquel e José. Ele foi adiante deles, e à medida que se aproximava de seu irmão, curvou-se 7 vezes em sinal de respeito. Mas Esaú correu ao seu encontro e o abraçou e beijou. Os 2 choraram. Esaú olhou para o grupo à volta dele, as mulheres e as crianças, e perguntou: Quem são estes que estão com você? Jacó disse: São os filhos com os quais Deus se agradou em me abençoar. As escravas com seus filhos se aproximaram e se curvaram diante de Esaú. Em seguida vieram Lia e seus filhos, e eles também se curvaram.
Por fim, José e Raquel se curvaram diante de Esaú. Esaú perguntou: E o que são todos aqueles animais que encontrei no caminho? Eu os enviei na esperança de que preparassem o caminho para meu senhor me receber. Esaú disse: Ora, meu irmão, eu tenho tudo de que preciso. Fique com o que é seu. Mas Jacó insistiu: Por favor, se você sentir no coração que deve me receber, aceite os presentes. Quando vi seu rosto, foi como se tivesse visto o rosto de Deus sorrindo para mim. Aceite os presentes. Deus tem sido bom para comigo e tenho mais do que preciso. Diante da insistência do irmão, Esaú aceitou os presentes. Esaú propôs: Vamos recomeçar juntos a viagem. Eu irei à frente. Mas Jacó respondeu: Meu senhor pode ver que meus filhos são frágeis e os rebanhos têm suas crias para amamentar, o que exige um ritmo lento na viagem. Se eu exigir muito deles, mesmo que por um só dia, posso perdê-los. Assim, meu senhor, siga na frente de seu servo, enquanto vou com calma no ritmo dos meus rebanhos e filhos, e me encontrarei com você em Seir. Esaú disse: Ao menos deixe-me pôr a seu serviço alguns dos homens que estão comigo. Jacó respondeu: Não é preciso. A forma generosa como me recebeu era tudo de que eu precisava. Então Esaú pôs-se a caminho de Seir naquele mesmo dia. Jacó seguiu para Sucote. Ele construiu um abrigo para si e um local para recolher os animais. Foi assim que o lugar ficou conhecido como Sucote, abrigos. E foi assim que Jacó chegou são e salvo a Siquém, na terra de Canaã, depois de percorrer todo o caminho desde Padã-Arã. Ele acampou perto da cidade e comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a terra em que armou suas tendas. Pagou 100 moedas de prata por ela, construiu um altar ali e deu-lhe o nome de El-Elohe-Israel. Poderoso é o Deus de Israel. Certo dia, Diná, filha de Lia e Jacó, foi visitar algumas mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o heveu, líder do local, viu Diná e a estuprou. Mas depois passou a sentir forte atração pela moça. Apaixonado por ela, tentava ganhar sua afeição. Por isso foi pedir a seu pai Amor: Consiga essa moça como esposa para mim. Jacó ficou sabendo que Siquém havia estuprado Diná. Como os filhos haviam saído para cuidar dos animais no campo, ficou esperando que eles chegassem em casa para discutir o assunto. Nesse meio tempo, o Amor, pai de Siquém, procurou Jacó para tentar um contrato de casamento. Enquanto isso, no caminho de casa, os filhos de Jacó ficaram sabendo do que havia acontecido e ficaram furiosos. O estupro que Siquém havia cometido contra a filha de Jacó não era algo que podia ser tolerado nem suportado na família de Israel. Amor falou a Jacó e a seus filhos: Meu filho Siquém está perdidamente apaixonado por sua filha. Peço que você a dê em casamento a ele. Façamos casamentos entre nossas famílias. Entreguem suas filhas a nós e entregaremos as nossas a vocês. Vocês podem viver no meio de nós como uma família. Podem fixar residência aqui e viver como um de nós. Há boas oportunidades de prosperar aqui. Depois, Siquém falou em causa própria, dirigindo-se ao pai e aos irmãos de Diná: Por favor, aceitem. Pagarei qualquer preço. Estipulem um preço que quiserem pela noiva. O céu é o limite. Mas permitam que essa moça seja minha esposa. Os filhos de Jacó deram uma resposta dissimulada a Siquém e ao pai dele. Afinal, a irmã havia sido vítima de estupro. A proposta deles foi esta: Isso não é possível. Jamais daríamos nossa irmã a um homem incircunciso. Seria uma desgraça para nós. A única forma de chegarmos a um acordo é se todos os homens do seu povo forem circuncidados como nós. Aí sim poderemos trocar livremente nossas filhas e realizar outros casamentos entre nós. Só assim ficaremos à vontade e poderemos ser uma família grande e feliz.
Mas se essa condição não for aceitável para vocês, pegaremos nossa irmã e iremos embora. A sugestão pareceu justa para Hamor e Siquém. O moço estava tão apaixonado pela filha de Jacó, que concordou em fazer o que eles estavam pedindo. Ele era o filho mais admirado da família de seu pai. Na intenção de cumprir o acordo, Hamor e seu filho foram para a praça principal da cidade e falaram ao conselho de cidadãos. Estes homens nos estimam, são nossos amigos. Devemos permitir que se estabeleçam aqui e fiquem à vontade. Há espaço de sobra para eles na terra. Poderemos até dar nossas filhas em casamento e receber as deles. Mas esses homens só aceitarão o convite para viver entre nós como uma grande família com uma condição: que todos os homens sejam circuncidados como eles. Trata-se de um ótimo negócio para nós. Essa gente é rica e tem grandes rebanhos de animais. Com essa aliança, tudo passará a ser nosso também. Portanto, vamos fazer o que eles nos pedem, para que se estabeleçam em nosso meio. Todos os que tinham influência na cidade concordaram com Hamor e com Siquém. Assim, todos os homens ali foram circuncidados. 3 dias depois, quando todos os homens ainda sentiam dores, Simeão e Levi, filhos de Jacó e irmãos de Diná, cada um com sua espada, saíram pela cidade como se fossem donos do lugar e mataram todos os habitantes do sexo masculino. Também mataram Hamor e seu filho Siquém, resgataram Diná da casa de Siquém e foram embora. Os outros filhos de Jacó chegaram ao local depois da matança e saquearam a cidade inteira, como vingança pelo estupro de Diná. Levaram tudo o que encontraram na cidade e no campo, todo o gado, rebanhos, jumentos e objetos. Além disso, levaram cativas todas as mulheres e crianças e vasculharam todas as casas em busca de coisas de valor. Jacó repreendeu Simeão e Levi. Vocês sujaram meu nome no meio do povo daqui, esses cananeus e ferezeus. Se eles decidirem se unir e nos atacar, não teremos a menor chance, porque somos muito poucos. Eles fariam desaparecer meu nome e minha gente sem nenhuma dificuldade. Eles responderam: Ninguém vai tratar nossa irmã como se ela fosse uma prostituta e escapar impune. Deus disse a Jacó: Volte para Betel. Fique ali e construa um altar para o Deus que se revelou a você quando você fugia de seu irmão Esaú. Jacó reuniu a família e instruiu todos os que viviam com ele. Desfaçam-se de todos os deuses estrangeiros que há no meio de vocês. Tomem banho e ponham roupas limpas, pois estamos indo embora para Betel. Vou construir ali um altar para o Deus que me respondeu quando eu estava em apuros e que desde então tem estado ao meu lado aonde quer que eu vá. Eles entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que guardavam e também os brincos que usavam como amuletos. Jacó enterrou tudo debaixo de um carvalho em Siquém. Em seguida foram embora. Um pavor que chegava a paralisar tomou conta das cidades das redondezas. Assim, ninguém se atreveu a sair e perseguir os filhos de Jacó. Jacó e seu grupo chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Construiu ali um altar e deu a ele o nome de El-Betel, Deus de Betel, porque era o lugar em que Deus havia se revelado a ele quando fugia de seu irmão. Foi nessa ocasião que Débora, serva de Rebeca, morreu. Ela foi sepultada perto de Betel, debaixo do carvalho, que recebeu o nome de Alon-Bacute, carvalho do choro. E Deus revelou-se outra vez a Jacó, depois que ele havia voltado de Padã-Arã, e o abençoou. Seu nome é Jacó, calcanhar. Mas esse não será mais seu nome. De agora em diante, você será chamado Israel, aquele que luta com Deus. Deus continuou: Eu sou Deus forte. Tenha filhos. Frutifique. Uma nação, uma comunidade inteira de nações procederá de você.
reis virão de seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque, agora dou a você, e também a seus descendentes. E Deus se foi, elevando-se do lugar em que havia falado com ele. Jacó ergueu uma coluna de pedra no local em que Deus havia falado com ele, derramou sobre ela uma oferta de bebida e a ungiu com óleo. Dessa forma, Jacó consagrou o lugar em que Deus havia falado com ele, Betel, casa de Deus. A caravana partiu de Betel, e ainda estavam a uma boa distância de Efrata, quando Raquel entrou em trabalho de parto, um parto muito complicado. Quando as dores chegaram ao ponto máximo, a parteira disse a ela: "Não tenha medo, você teve mais um menino." Antes de dar o último suspiro, porque estava morrendo, deu a ele o nome de Benoni, filho da minha dor. Mas seu pai preferiu chamá-lo Benjamim, filho da boa sorte. Raquel morreu e foi sepultada na estrada para Efrata, isto é, Belém. Jacó ergueu ali uma coluna para marcar o local do túmulo, que está ali até hoje, a pedra do túmulo de Raquel. Israel seguiu seu caminho e acampou em Migdal-Éder. No tempo em que Israel vivia naquela região, Ruben teve um caso com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo. Jacó tinha 12 filhos. Os que ele teve com Lia: Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon. Os que ele teve com Raquel: José e Benjamim. Os que ele teve com Bila, serva de Raquel: Dan e Naftali. Os que ele teve com Zilpa, serva de Lia: Gade e Azer. Esses são os filhos de Jacó, que nasceram em Padã Arã. Por fim, Jacó chegou de volta à casa de seu pai Isaque, em Criate Arba, atual Hebrom, onde Abraão e Isaque haviam residido. Isaque estava agora com 180 anos de idade. Então deu seu último suspiro e morreu em idade muito avançada. Seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram no túmulo da família. Houve uma fome na terra, tão severa quanto a que houve no tempo de Abraão. Por isso Isaque mudou-se para Gerar, terra de Abimeleque, rei dos filisteus. O Eterno apareceu a ele e disse: "Não desça para o Egito, mas fique aqui. Permaneça aqui nesta terra, e vou estar com você, e o abençoarei. Dou a você e a seus filhos toda esta terra, para cumprir a promessa que fiz a seu pai Abraão. Farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas no céu, e darei a eles toda esta terra. Todas as nações do mundo serão abençoadas por meio de seus descendentes. Tudo isso porque Abraão obedeceu ao meu chamado e obedeceu a minha ordem, meus mandamentos, minhas orientações e meus ensinamentos." Então Isaque ficou em Gerar. Os homens do lugar vieram perguntar sobre sua esposa. Isaque respondeu: "Ela é minha irmã." Ele ficou com medo de dizer: "Ela é minha esposa", pois pensava: "Estes homens são capazes de me matar para ficar com Rebeca por causa da beleza dela." Certo dia, quando já fazia um bom tempo que Isaque estava residindo ali, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu que Isaque acariciava Rebeca. O rei mandou chamar Isaque para esclarecer a situação. "Então, ela é sua mulher? Por que você nos disse, ela é minha irmã?" Isaque respondeu: "Porque achei que alguém pudesse querer me matar para ficar com ela." Abimeleque retrucou: "Pense um pouco no que você nos fez. Se passasse mais algum tempo, algum dos homens poderia ter se deitado com sua esposa, e você seria responsável por trazer culpa sobre nós." Então o rei transmitiu esta ordem ao povo: "Quem encostar a mão nesse homem ou em sua mulher, morrerá.
Isaque resolveu plantar naquela terra, e a colheita foi excelente. O Eterno o abençoou. Os bens foram se acumulando, e ele ficou muito rico. Possuía muito gado e ovelhas, e tinha muitos empregados. Por isso os filisteus começaram a ficar com inveja dele, e entulharam todos os poços que os empregados de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão. Assim, todos os poços foram inutilizados. Por fim, Abimeleque disse a Isaque: Você precisa sair daqui, porque se tornou grande demais para nós. Isaque partiu dali e acampou no vale de Gerar, estabelecendo-se ali. Isaque cavou de novo todos os poços que haviam sido abertos nos dias de seu pai Abraão e obstruídos pelos filisteus depois da morte de Abraão. A esses mesmos poços, abertos por seu pai, ele deu outros nomes. Certo dia, os empregados de Isaque cavavam no vale e acharam uma fonte de água. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque e reivindicaram: Esta água é nossa! Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, discussão, porque houve discussão por causa dele. Então cavaram outro poço e de novo houve divergência sobre a posse da água. Por esse motivo, o poço recebeu o nome de Sitna, acusação. Isaque saiu dali e cavou outro poço em outro lugar. Dessa vez não houve disputa por causa da água, e o poço foi chamado Reobote, espaço amplo. Isaque disse: Agora sim, o Eterno nos deu espaço de sobra para nos espalharmos sobre a terra. Dali ele subiu para Berseba. Naquela noite, o Eterno apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo de nada, pois estou com você. Eu abençoarei você e farei seus filhos prosperarem por causa de Abraão, meu servo. Isaque construiu ali um altar e orou, invocando o nome do Eterno. No mesmo lugar, armou sua tenda, e seus empregados começaram a cavar outro poço. Um dia, Abimeleque saiu de Gerar e veio procurá-lo. Estava acompanhado de Alzate, seu conselheiro, e Ficol, comandante das suas tropas. Isaque perguntou: Por que vocês estão vindo atrás de mim se me odeiam? Vocês me expulsaram da sua terra? Eles responderam: É que percebemos que o Eterno está do seu lado. Gostaríamos de fazer um acordo com você, uma aliança que cele o nosso relacionamento de amizade. Não incomodamos você no passado. Nós o tratamos bem e deixamos que você vivesse em paz. Assim, que a bênção do Eterno esteja com você. Isaque deu uma festa, e eles comeram e beberam juntos. No outro dia de manhã fizeram os juramentos. Logo depois se despediram de Isaque. Agora eram oficialmente amigos. Mais tarde, no mesmo dia, os empregados de Isaque vieram trazer uma notícia sobre o poço que estavam cavando. Encontramos água! Isaque deu o nome de Seba, juramento, ao poço. E até hoje, esse é o nome da cidade, Berseba, poço do juramento. Esaú estava com 40 anos de idade quando se casou com Judite, filha de Beere, um hitita, e com Basemate, filha de Elom, outro hitita. As duas foram um tormento na vida de Isaque e Rebeca.